Olá, meus amigos, minhas amigas. Espero que todos estejam bem com vocês, todos estejam bem nesse momento em que nos assistem. Como sempre gostamos de repetir, queremos agradecer a todos vocês que são nossos fiéis companheiros de jornada nessa obra Palavra de Vida Eterna. A obra esta que temos agora a companhia do nosso amigo Lucas, que está nos ajudando nesse processo. Uma semana ele traz a mensagem, outra semana eu trago, e assim vamos caminhando até que a gente possa concluir essa obra que ainda demanda algum tempo. Hoje nós vamos tratar do capítulo de número 92, intitulado Solidariedade. Quando nós falamos essa palavra, a gente entende solidariedade como aquilo que você pode compartilhar, né? Contribuir, ser útil, ajudar de algum modo aquele que está caminhando com você, aquele que está nessa mesma jornada carnal e que de um modo ou de outro cruzem os nossos caminhos, né? Mas de toda forma eu fui procurar pesquisar para entender qual realmente o significado que é trazido, né, nos dicionários, quais são os entendimentos dos estudiosos. Essa palavra é originada do francês solidarité, né, e ela significa se identificar com o sofrimento do outro, né, e principalmente se dispor a ajudar e a solucionar algumas questões que estejam sendo muito delicadas para algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que porventura esteja fazendo parte do seu círculo de vivência. Seja um momento apenas em que você cruze o caminho de alguém e de algum modo você possa se utilizar ali da sua capacidade de resolução e ser útil a alguém, né? Então, amenizar ou resolver o problema de alguém. Então, é importante saber a origem da palavra, né? Porque a gente pode lembrar que na França, no período da Revolução Francesa, nós tivemos um lema, né? Um tripé: liberdade, igualdade, fraternidade, que foi um lema muito forte que foi trazido para a gente no período, né, como uma herança do século das luzes, que foi um movimento cultural, um movimento político também que trouxe muitas coisas boas para a continuidade dos séculos, né, para a continuidade dos anos, das décadas vindouras. E que a gente pode trazer isso ainda até os dias atuais como algo que a gente pode e deve, né, implantar na nossa existência, no nosso existir, no nosso modo de ser. Então, vamos aqui para o texto, né, com o Emmanuel. Esses comentários de Emmanuel, eles foram originados a partir de uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Segundo os estudiosos, essa carta foi escrita por Paulo na cidade de Corinto por volta do ano de 57 depois de Cristo. Então, vejamos aqui o texto que nos apresenta, né? Que Emmanuel nos esclarece. Realmente na Terra é mais difícil chorar, realmente na Terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente
para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Aqui é muito comum, né, nessa fala aqui de Emmanuel, muito assertiva, é muito comum a gente, alguém acolá sofreu, eu mesmo vivi uma experiência, acho que no ano 2009, se não me falha a memória, eu estava indo para o trabalho, estava indo de carro e cruzei a época ali na Parangaba, onde hoje tem um metrô elevado ali próximo ao terminal, o trem passava, era na parte térrea mesmo, né? E o trânsito ali sempre foi muito intenso, né? Principalmente cedinho, quem pegava na direção de Maracanaú, que era onde eu trabalhava à época, o município que eu trabalhava. Então, naquele momento eu senti uma intuição muito forte de eu ter cuidado ao cruzar aquele trilho, e eu fui nesse cuidado, o trânsito caminhava e parava, e daqui a pouco eu cruzo o trilho, aí fico travado novamente e ouço o barulho do apito do trem, né? E aí daqui a pouco eu percebo que o maquinista freia, começa a parar e ele para no meio do trilho realmente, e que eu olho para trás e percebo que tinha sido alvejado um ciclista. Naquele momento eu senti assim, puxa, essa sensação tão forte, por que foi, digamos assim, eu fui avisado, né, disso, e esse rapaz, esse senhor que foi alvejado pelo trem, que vinha na bicicleta, não foi? Será que eu tinha, né, privilégio em relação a isso? Por que eu teria esse privilégio, né? Então, depois, nesse processo, eu já estava estudando a doutrina espírita, tinha algum tempo, e eu comecei a compreender, na verdade, privilégio nenhum em relação a mim, né? Nenhum. Talvez o que possa ter acontecido, porque nós sempre temos as orientações espirituais, especialmente nos momentos mais difíceis, mas às vezes a gente não está atento a essas orientações, a esses toques, né, que a gente recebe dos benfeitores espirituais. E aí a gente acaba que, por uma razão ou outra, se envolvendo em algo não muito agradável. E aí eu tive esse entendimento, né? E depois eu fiquei me sentindo assim, não culpado, mas triste, obviamente. Mas depois eu procurei informações, a pessoa não tinha desencarnado, ele conseguiu recuperar, não teve maiores problemas, graças a Deus. Mas isso, na leitura desse texto, agora me trouxe essa lembrança. Então, mas ao contrário disso, do entendimento que eu já começava a ter à época, muitos acham que tem favoritismo, porque não, eu sou cristão, então Jesus vai me proteger sempre em detrimento do outro. É muito comum nas disputas esportivas, por exemplo, uma partida de futebol, uma equipe faz lá suas orações pedindo para sair vencedor, que Deus ajude. A outra equipe também faz a mesma coisa. Então, seria meio desigual se Deus não seria justo se ele tivesse predileção por um ou por outro. Na verdade, a gente percebe, através desse exemplo, que é a competência de cada um que vai fazer a diferença naquilo que você está se propondo a fazer, né? Então, é o desenvolvimento de cada um, é aquilo que você já adquiriu de capacidade, de conhecimento, enfim. Então, a gente precisa estar muito atento a isso e podemos observar já com os apóstolos, né? Os apóstolos, eles acompanharam o Cristo, estiveram presentes no dia a dia com ele durante aqueles 3 anos, mas eles não tiveram privilégio algum. Aliás, eu diria que tiveram o privilégio de estar presente com o Cristo durante tanto tempo, né? Mas assim,
mas não tiveram vantagens de não passar por dores, por sofrimentos, de não terem mortes extremamente duras, como foi o caso da grande maioria dos apóstolos, né? Eu acho que com a única exceção de João, que morreu mesmo na velhice, já com o passar dos anos, os demais tiveram mortes bem duras, né? Então, ser cristão não significa ter privilégios, ao contrário, significa ter muito mais responsabilidades, mais compromissos, né? E dentre esses compromissos está o da solidariedade, de a gente saber conviver, entender a dor e o sofrimento do outro e a gente estar ali pronto para ser útil de algum modo, sempre que necessário. Aí vamos continuando aqui ao que Emmanuel nos diz. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. É muito fácil a gente chegar e orientar alguém que nós não estamos vivendo o problema do outro. Uma depressão, por exemplo, né? Uma pessoa com pensamento de cometer suicídio. Eu não sei qual é a dor ou o sofrimento que ele vive. Por mais que ele passe para mim, eu não consigo ter a verdadeira precisão daquilo. Eu posso ter uma ideia e posso me solidarizar e tentar ajudar de algum modo, mas eu não vou ter a exatidão da dor que aquela pessoa com a qual nós estamos tendo contato está vivendo. Eu não terei, né? Porque quem está vivendo a situação é ele. Então é mais cômodo para nós falarmos a respeito de assuntos como esse, mas quem está dentro é que sabe a real dimensão daquilo que você está vivendo. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência, diz Emmanuel. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Então, a beneficência ela é extremamente útil e necessária e nós devemos nos dispor a disseminar tal virtude, né? E para finalizar, Emmanuel nos fala: desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram, é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Então, Emmanuel está dizendo para nós, Paulo nos concita a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ou seja, que a gente seja solidário nessas duas extremidades. E o que Emmanuel nos traz é que isso não é muito comum, que é muito mais fácil a gente solidarizar com a dor do que com a alegria do outro. Justamente por conta de uma ponta de inveja, de ciúme, né? Porque o outro almejou e conquistou algo que trouxe uma alegria para ele e a gente não tem ainda uma capacidade de se solidarizar nesses momentos, né? E que quando nós alcançarmos isso, significa, portanto, que a gente já está trazendo dentro de nós um amor mais puro, mais profundo, mais sublime, né? Então esse é o caminho que nós devemos buscar. Sigamos essas orientações, que não são orientações simples. Não à toa o título da obra Palavra de Vida Eterna, ou seja, é algo para o porvir, para a posteridade, e não só para o agora, para o que nós estamos vivendo neste momento. Então, que Deus nos abençoe a todos, que cada um de vocês sinta a presença do nosso Mestre querido em suas vidas. E até o nosso próximo encontro.